Oi, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal da Estimulação Magnética. Aqui quem fala é o Dr. Roberto Querido Cardoso, médico psiquiatra e diretor da Clínica Pacífico Brasília. Já pensou se você tivesse uma depressão super grave, mas o tratamento não funcionasse? Complicado? Ainda bem que hoje em dia a gente tem excelentes tecnologias para agir com firmeza em situações assim. Hoje vamos falar sobre depressão resistente e o tratamento com estimulação magnética. E eu já adianto que no final do vídeo vai ter uma explicação muito legal sobre o que se tem de mais moderno na tecnologia do tratamento da depressão grave. Então vamos lá! Essa depressão que não responde a tratamentos comuns, nós chamamos de depressão refratária. Nesse caso, o paciente já tomou pelo menos 2 medicamentos de classes diferentes por um tempo considerado suficiente e na dose adequada, mas não apresentou uma regressão realmente suficiente dos sintomas. Quando chega um paciente assim para mim, eu sempre fico de olho, investigo bem o que está acontecendo. Por quê? Acontecimentos externos ruins também podem causar um impacto nesse ritmo de melhora. Os conflitos na vida social, seja em casa ou seja no trabalho, também podem dificultar o tratamento ainda mais. Sempre que é possível, eu peço para um familiar do paciente vir à consulta, para a gente tentar entender como é a vida daquela pessoa e agir realmente em tudo que precisa. Mas qual alternativa o paciente tem para continuar o tratamento quando ele não está respondendo? Pode ser que os medicamentos ainda sejam uma opção e existem vários remédios. O psiquiatra pode tentar prescrever outros, inclusive. Mas, infelizmente, na depressão refratária, geralmente é necessário ir adicionando muitas medicações ao esquema. Ou é necessário aumentar muito a dosagem das medicações que já estão sendo usadas, para tentar obter uma resposta mesmo que seja mínima. E tanto uma coisa quanto a outra geralmente aumentam muito os efeitos colaterais. Por exemplo, boca seca, olhos secos, sono de dia, queda do desejo sexual, intestino preso ou solto demais. Para quem já convive com uma depressão grave, está sofrendo, fica ainda mais difícil de lidar com isso e viver com o mínimo de dignidade. O ganho de peso, por exemplo, pode gerar uma super queda de autoestima que geralmente já é péssima em pacientes com depressão que não respondem aos tratamentos, Mas hoje em dia existem tecnologias cada vez mais avançadas e é o caso da estimulação magnética, que é uma excelente alternativa. A estimulação magnética é um tratamento seguro, que não dói e não é invasivo. Ela gera pulsos magnéticos para tratar a depressão. Esses pulsos eles entram na cabeça da pessoa e eles vão agir em áreas determinadas do cérebro, fazendo uma verdadeira neuromodulação. Ou seja, elas vão reorganizar o seu cérebro, elas vão consertar a conexão entre os neurônios e as áreas cerebrais. No caso da depressão refratária, as áreas-alvo do tratamento são aquelas áreas responsáveis pela regulação emocional. Os pulsos magnéticos, eles ajudam a equilibrar o fluxo dos neurotransmissores, que são importantes para o nosso bem-estar, para a gente ter energia e motivação. E isso melhora a comunicação entre as áreas que controlam as emoções e tratam os sintomas depressivos. Aqui na Clínica Pacífico, antes de tudo, eu sempre faço uma consulta para avaliar com todos os detalhes possíveis o caso daquela pessoa. E é desse jeito que eu vou encontrar os melhores parâmetros para fazer os estímulos magnéticos. E na sequência, a gente já inicia o tratamento. A gente fornece uma touca de tecido, onde eu demarco a área específica a ser tratada, tudo de uma maneira muito individualizada, de acordo com a necessidade de cada paciente. Estimulação magnética não é tudo igual. É necessário escolher o melhor tipo de estímulo para aquele caso, mirar certinho na posição e fazer os estímulos naquele paciente para aquela doença. Com isso, a gente geralmente consegue ir muito mais longe do que já foram antes, tanto para tratar a depressão, quanto para fazer isso sem ter aqueles efeitos colaterais tão ruins que a pessoa geralmente está enfrentando por uma quantidade e uma dose muito grande de remédios.
Uma outra coisa formidável é que também com estimulação, como a gente geralmente usa muito menos remédio, a capacidade de raciocínio não fica tão prejudicada. E isso permite que as pessoas pensem e trabalhem e façam suas atividades sem esse tipo de prejuízo e sem dopação causada pelos remédios. Para quem estuda ou para quem trabalha realizando atividades intelectuais, isso não tem preço. Garanto que você, ou algum familiar, ou mesmo alguém que você conhece tem um caso de depressão. Tire as suas dúvidas diretamente comigo. Escreve aí embaixo. Eu mesmo que respondo tudo. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que tem uma depressão difícil de tratar e que está lá penando com os tratamentos sem ter uma resposta, tendo uma resposta ruim e gerando muitos efeitos colaterais. Depressão não precisa acabar com a vida das pessoas. Nós é que precisamos acabar com a depressão delas. Faz sua parte, compartilhe essa informação. Eu te agradeço em nome de todos os pacientes que já melhoraram da depressão com o tratamento da estimulação magnética. E conforme prometido, abaixo tem um link para o artigo com o que tem de mais moderno no tratamento de depressão grave, que é o SAINT, Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy for Treatment-Resistant Depression. Esse estudo conseguiu uma melhora impressionante, de 87%, nos pacientes graves e refratários com depressão. O tipo de estímulo usado, que é chamado Theta Burst Stimulation, é um tipo de estímulo que apenas os equipamentos mais modernos, como os nossos aqui da Clínica Pacífico, são capazes de fazer. Tem que ter um equipamento especial conectado ao aparelho, que é um equipamento chamado módulo de recarga rápida, para você conseguir disparar o equipamento em altas frequências, mas mantendo sempre a potência eficiente em todos os estímulos. Eu particularmente fico muito feliz, porque eu tive o privilégio de realizar o treinamento nos laboratórios onde o Theta Burst Stimulation foi criado, lá no University College London, na Inglaterra. Certamente, nós vamos ouvir cada vez mais falar nessa tecnologia avançada e nos benefícios gerados por ela. Vejo vocês nos comentários e nos outros vídeos do canal. Muito obrigado!